Se alguém um dia te perguntar qual foi a primeira casa que Jesus entrou no Evangelho de Lucas, você vai responder: a casa de Pedro. É muito comigo. Importante. No capítulo 4, nós vemos que Jesus vai à casa de Pedro. Um pouco além, se não me engano, no capítulo 8, você vê o Jairo conversando com Jesus e pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, porque sua filha estava doente. Você lembra desse texto? Sua filha estava doente, então ele vai até Jesus e fala: Jesus, vamos até a minha casa. Aqui não. Aqui, embora a sogra de Pedro estivesse doente, não há ninguém que vai até Jesus. Jesus vai até ele. Então há uma intencionalidade nesse processo. Há um desejo no coração de Jesus de ir até. Ele chega até Pedro e ele diz assim: ó Pedro, é o seguinte, eu quero usar teu barco. Nós lemos aqui no texto e sabemos que não havia só o barco de Pedro, haviam pelo menos 2 barcos. Então, você tem que concordar comigo, você crê na Bíblia, você crê no Espírito Santo, você crê na intencionalidade de Jesus. Jesus não faz nada à toa. Jesus não faz uma coisa e fala assim: nossa, nem reparei. Não é igual a gente. Não, Jesus, ele é intencional. Então, não pescar nada significa não ter o básico de retorno para a família. Então, a frustração não é porque não pegou peixe. A frustração é porque não há sustento, não há alimento, não há o básico. E Pedro, então, frustrado, agora lavando as redes, se preparando para ir embora, vê que Jesus se aproxima e com ele grande multidão. Com Jesus, com 12 anos, tinha intencionalidade no processo. Maria foi perguntar para ele: por que você ficou aqui? Ele falou assim: você não sabia? Eu sabia, eu sei o que eu vim fazer. Eu sei, me convinha estar na casa do meu pai. Então Jesus sempre sabe, ele sempre vai, ele está ao encontro de pessoas. E aqui é incrível, Jesus se aproximando do coração de Pedro, e Pedro naturalmente ainda se comportando como alguém da multidão. Quando eu olho para isso, eu vejo um ponto em comum. Eu fui conversar com uma irmã, falei assim: bem, essa sua igreja, ela é reformada, como é que é lá a teologia? Ela falou assim: não, o prédio é novo. Eu falei: não, teologia lá, aqui. Ela falou assim: não, o prédio lá é novo. Eu falei: não, reforma protestante. Ela falou assim: não sei, tem que perguntar lá para o pastor. Então assim, coisa que uma menina de 5ª série sabe na escola. Nós no Brasil nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com o frenesi de cultos cada vez mais arrebatadores, mas quando acaba aquilo, acaba tudo. É um espírito de multidão. É um espírito de multidão. Quando estamos na coletividade, vivemos uma experiência profunda com Deus. Sendo que quando Deus disse que o lugar exato para a nossa oração mais profunda e pentecostal deveria ser o nosso próprio quarto, na intimidade de um encontro. Nós, no Brasil, estamos correndo esse risco de ter uma igreja cada vez mais numerosa e que se comporta como multidão. Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver. E por que Paulo aprendeu? Justamente porque não sabia. E quando Jesus diz assim: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Jesus não fala só isso, ele diz: aprendam de mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Então, Jesus não é alguém em que encontro para que todo o meu enfado, todo o meu cansaço seja apenas aliviado. Enquanto me alivio em Jesus, alivio aqueles que encontram comigo, porque eu aprendi com Ele. Aprendam de mim. Não é venham a mim, é venham a mim e aprendam de mim. Jesus quer nos ensinar. Mas é o seguinte: volta a pescar. Mas Jesus diz apenas isso. Ele diz assim: Pedro, volta para a água e vai até onde as águas são mais profundas. Olha que coisa magnífica. O Bíblia não informa, mas é o suficiente para as redes começarem a se rasgar e os barcos pequenos quase se afundarem. As pessoas, eles fazem sinais para os seus amigos, os amigos vão, eles começam a encher outros barcos. E olha que interessante, quando isso tudo acontece, Pedro volta para a praia. E ele diz uma coisa que você tem que grifar na sua Bíblia. Ele diz assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. De mim. Agora não é mais uma conversa com o mestre, agora é uma conversa com o seu Senhor. Ele diz assim: Senhor, eu sou pecador. Ninguém falou sobre pecado. Mas quando Pedro vê Jesus, Pedro se vê. Eu sempre digo isso: quem vê Deus, se vê. Quem só se vê, não vê Deus, mas quem vê Deus, se vê. E quando você vê Deus, você se vê.
há uma incompatibilidade, uma distância intransponível. O santo e o profano, o puro e o impuro, a graça e a desgraça, o encontro incompatível. Jesus diz assim, Pedro diz assim: Senhor, sai, vai para outro lugar, afasta-te de mim. É como quem diz: não vai de novo à minha casa. É como se Jesus dissesse assim: você não percebeu, Pedro, que faz algumas semanas que só eu vou até você? Você não percebeu que eu sei onde você mora? Você não percebeu que eu curei sua sogra? Você não percebeu, Pedro, que quando cheguei pela manhã havia outros barcos aqui, mas eu entrei no seu? Então é o seguinte, Pedro, toma uma decisão. Toma uma decisão. Eu não vou sair daqui, mas eu tenho um convite a te fazer. Venha a mim, e se você vier a mim mais, eu te farei pescador de gente. E a Bíblia diz algo que é a nossa graça aqui revelada. O texto bíblico diz assim, que Pedro imediatamente foi com Jesus. Imediatamente. Então no Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, você encontra Jesus tendo um rosto transfigurado em glória, e a presença real de Moisés e Elias, e uma voz do céu que dizia: esse é meu filho, a ele ouvi. Quem está lá fora Moisés, Elias e Jesus? Pedro, Tiago e João. Em Lucas capítulo 22, quando Jesus vai ao Getsêmani e faz a oração mais difícil da sua vida, você acha que o momento mais difícil da vida de Jesus foi a cruz? Não é verdade. O momento mais difícil da vida de Jesus foi o Getsêmani, quando por 3 vezes ele disse: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Esse foi o momento mais difícil. Alguns teólogos vão dizer que nesse momento Jesus recebia a dor e o pecado da humanidade em seu corpo. E é por isso que a sua aflição foi tamanha que o seu suor se tornou como que em gotas de sangue. Sabe quem estava lá com ele? Pedro, Tiago e João. Pedro aqui, irmãos, ele não só caminhou como Jesus, como quem assumiu um papel importante na intimidade com Jesus. Pedro é a nossa chance. Pedro é alguém que nós olhamos e dizemos assim: se esse cara fez tudo isso, eu nado de braçada. Porque Pedro era alguém incrível, irmãos. Se houvesse psicologia naquele tempo e psiquiatria, ele estaria interditado. Rivotril, 1 grama por dia. Porque esse Pedro é assim. Jesus diz assim: eu estou aqui andando sobre as águas. Ele fala assim: Senhor, se és tu, me deixe contigo. Jesus fala: vem. Ele vai, 3 passos, afunda. Pedro é desse jeito. Jesus está dizendo assim, abrindo seu coração e falando assim: irmãos, é o seguinte, por 3 anos eu falei por parábolas, mas agora eu vou falar a real com vocês. Eu vou morrer, os fariseus, os religiosos vão me matar, e no 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus abrindo o coração, Pedro se levanta e fala assim: não vai. Pior, ele fala assim: isso de maneira alguma vai te acontecer. Eu adoro Pedro, porque ele diz não para Deus. Deus manda uma visão, fala assim: Pedro, está vendo esse animal? Mata e come. Ele fala: não. Pede para outro. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou assim: você não me conhece. Ainda que todos te negassem, eu nunca. E agora, em João capítulo 21, depois de ter sido encontrado por Jesus ressurreto, as mulheres disseram, ao testemunho disseram: nós vimos um anjo, ele disse que Jesus não está lá, ele ressuscitou. Os discípulos falaram: será? Pedro não, Pedro foi correndo. Olha só a Bíblia. Carol sabe disso. Todo o nosso empenho é para entregar para os nossos filhos uma igreja mais madura, uma igreja mais segura. Quem é que sonha que os nossos filhos e netos possam profetizar? Sabe quando eles farão isso? Quando eles verem você fazer.
Às vezes está esperando algo impressionante acontecer. Talvez não. Talvez pelo seu exemplo, seus filhos comecem a profetizar. Mas se eles nunca virem, qual é a chance disso acontecer? Você vai terceirizar para o pastor? Vai levar para o profeta? Não, não faz sentido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa promessa.